Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Ser Sal, que é um podcast onde o intuito é gerar sede, sede você que está ouvindo, sede na gente que está entrevistando, todo mundo que está no estúdio, gerar sede de Cristo, cara. Cara, hoje a gente vai fazer o episódio 0, então eu vou contar um pouquinho da história de como tudo isso surgiu, como Deus falou isso comigo e quais foram as coisas que Ele pediu para eu abrir mão e de como eu me mover. Fechou? Cara, tudo começou lá atrás, a gente morava lá em Umuarama, interior do Paraná, e Deus falou assim comigo sobre o podcast, Ele falou escreve, eu comecei a escrever, Ele me deu o nome, eu não tenho nem, rapaz, eu não tenho nem o privilégio de falar assim, nossa, eu que fiz o podcast, eu dei o nome, porque não foi isso, até o nome o Senhor que deu. E aí Ele mandou escrever, Pode Ser Sal, e Ele falou que era sobre o texto que diz assim, para que serve o sal se ele perdeu seu sabor, a não ser para ser pisado. E eu creio que tem várias pessoas que estão sendo pisadas nessa geração porque perdeu a capacidade de gerar sede nas pessoas, de salgar a terra. Então, assim, o intuito desse podcast é isso. É gerar sede numa geração, mas principalmente despertar pessoas para salgar essa geração. Então, assim, a gente gera sede, mas a gente ativa alguns saleiros aí, em nome de Jesus. Fechou? E aí ele me deu esse texto e ele falou, cara, é sobre um podcast onde a gente vai contar histórias que talvez nunca foram contadas, que realmente vão impactar as pessoas a partir desse podcast. Eu creio, daí não foi ele que falou, mas eu creio que ministérios vão ser startados, pessoas vão ser sopradas o nome dela na nação por conta dos cortes, por conta dos podcasts em si. Então, assim, foi assim que surgiu tudo isso. Aí eu peguei e falei, top, senhor. Então vamos começar a se mover em relação a isso. Na minha cidade eu conhecia muito mais gente, era talvez um pouco mais simples, né? Para eu fazer na força do braço. Então eu comecei a falar com alguns amigos e comecei a querer agilizar isso. E Deus falou comigo assim, não é para esse tempo. E eu falei, meu Deus, mas como assim não é para esse tempo? Você me deu um projeto que não é para esse tempo, e eu fiquei meio sem entender, fiquei frustrado um pouco, e aí eu falei, tá bom. E aí eu deixei na gaveta esse projeto, e aí tudo bem, uns 6 meses depois mais ou menos, ele começa a falar comigo, com a minha esposa, sobre a gente sair de lá, né? Então, assim, a gente não esperava, a gente era líder de jovens do Bola de Neve Marama, a gente estava bem, tipo assim, os clientes que eu tinha, a renda que a gente tinha pro custo de vida da cidade era legal, a gente estava olhando e pensando talvez em trocar de carro e terminar de pagar algumas dívidas que a gente tinha, e aí Deus fala assim, cara, não, eu tô num banho um dia agradecendo pela fase boa, porque eu vendi bala durante 3 anos no sinal, para viver do digital. E eu agradecendo ao Senhor, Senhor, obrigado porque o Senhor tem trago a gente até aqui, obrigado porque o Senhor mudou nosso cenário, obrigado pelo que o Senhor tem feito e tal. E aí uma abelha começa a bater no vidro, eu no banho, e aí começou a bater no vidro de uma forma estranha, e eu abri a janela, a abelha ficou voando na altura dos meus olhos, e o Espírito Santo falou comigo, eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E eu falei, comecei a chorar, na verdade, não falei nada, mas eu comecei a chorar. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou amém. Eu jurava que era Balneário Camboriú, porque a gente tinha ido no começo do ano para Balneário e tinha sido uma viagem incrível e tal. A gente andou de lancha pela primeira vez. Eu passei mal pra caramba, aliás. E aí, tipo, mas mesmo assim, a gente foi uma viagem muito massa. E eu falei, cara, Balneário e tal. Eu conheço um grande amigo que é de Balneário, que é influente e tal. Eu falei, cara, e ele tinha me chamado antes pra participar de um projeto que ele estava encabeçando. E aí Deus tinha falado que não. Eu falei, pô, agora deve ser a resposta daquele não que Deus deu, né? Então deve ser esse o tempo. Esse o tempo. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou, pô, se for pra Balneário, vambora, né? E aí Deus falou que não era pra lá. Eu falei, uau, então tá bom. E pra onde que é, né? Aí, enfim, eu peguei no outro dia, eu tô saindo de manhã pra ir pra um cliente, uma reunião com um cliente no shopping, e aí dentro do carro já, o carro todo fechado, tinha uma abelha chamada urso amarelo. Eu sei o nome da abelha porque eu fui pesquisar, porque eu nunca tinha visto aquela abelha. Ela é toda amarela e felpudinha assim. E aí
um raio de sol assim, pegou na abelha e ela ficou meio com uma cor dourada. E o Espírito Santo falou de novo comigo, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E eu falei, uau. Eu fui chorando para a reunião. Falei, glória a Deus. Aí eu e minha esposa começamos a orar e tudo que falava assim no YouTube, Instagram, era sobre sair da nossa terra e tudo mais, que ia tirar a gente daquela terra. E eu falei, Senhor, um dia a gente orando, eu falei, Senhor, eu sou obediente, cara, mas eu não consigo me mover, eu e minha casa inteira, por conta de 2 abelhas e palavras de YouTube, cara. Eu tô debaixo de um pastoreio, tô debaixo de uma liderança, eu precisava que o Senhor confirmasse pelo meu pastor e tal. E aí, última pregação do ano, o pastor Rafa chega e fala assim, o tema da pregação é um tempo novo, um tempo que emana, de uma terra que emana leite e mel. E a gente apanhou bastante. Isso numa quinta. No domingo, que é a primeira pregação de 2025, ele repete essa pregação de uma forma mais enérgica. E aí a gente chorou bastante e tal. Deus confirmou. Eu falei, então, vamos colocar uma data. A gente colocou 22 de julho. E aí falamos com nossos pastores e tal. E aí a minha pastora já chegou e falou, que história é essa, cara? Que Deus está falando com você, para você, sua esposa, sua filha de 6 anos, seu filho de 3, e vocês grávidos de gêmeos, que você vai ir para a terra. Para onde vocês vão? Eu falei, ainda não sei. Ela falou, mas então Deus vai ter que falar comigo, senão eu não vou deixar vocês ir não. Cuidado dela, né? E aí eu comecei a falar o que Deus estava falando comigo, ela já começou a chorar, testificou e tal. Aí passa alguns dias, numa sexta-feira eu tô em casa, e um padrinho de casamento meu chegou e falou, nossa, você parou de falar que o Moarama era seu deserto, né? Que não sei o quê, e brincou comigo. E aí eu lembrei de um vídeo que eu tinha gravado, sei lá, uns 5 anos atrás, que eu falava assim, tá vendo esse deserto aqui atrás? Talvez você esteja pedindo para Deus para que esse deserto passe. Mas não é o deserto que vai passar, é você que vai ter que passar pelo meio do deserto. E eu falei, cara, que legal assistir o vídeo. E aí eu falei, Senhor, mas eu não entendi. E aí isso na sexta, no domingo, o pastor Elias, lá de Campo Mourão, vai pregar lá na igreja. E ele começa, cara, eu ia pregar outra palavra e tal, mas vindo pra cá de carro, o Espírito Santo me direcionou a pregar uma palavra de 3 anos atrás, e que eu recebi há 3 anos atrás. E ela fala sobre deserto e estações. Aí ele olhou na pelota no meu olho e falou assim, a igreja cheia, né? Ele olhou pra mim e falou assim, deserto tem começo, meio e fim. E aí é um novo ciclo. Ele vem assim, tem gente que tá falando que vai depois, mas já era pra estar lá, tá atrasado. Já tem meses esperando, já tem pessoas esperando. Você precisa se mover. E aí eu chorei bastante, sabia que Deus estava falando comigo. Eu e minha esposa. E aí eu falei, pô, então é agora, vamos começar a vender as coisas então. E a gente começa a vender as coisas, de 15 a 20 dias a gente tinha vendido tudo. E a gente já estava se posicionando para ir embora, e a gente não sabia o lugar ainda. E aí eu falando com o meu pastor, ele aí, mano, onde você tá pensando, para onde vocês vão? Eu falei, ainda não sei. E aí comecei a falar sobre a cidade, né? Ele falou, mas você sabe alguma cidade? Eu falei, imagino que possa ser Barueri. Ele falou, por quê e tal? Eu falei, porque lá é uma cidade que tem muita gente, tem muita gente grande. Aliás, ele falou assim, mas por que você falou que de um jeito assim? Eu falei, eu não queria ir, porque é São Paulo, uma cultura woke muito forte, vou ser pai de 4 filhos agora, e como vai ser educar esses meninos lá? É um lugar onde tem muita gente grande e tal, eu não me vejo nesse lugar e tal. E comecei a ratear, né? Falar um monte de empecilhos para não vir. E aí, ele, o Espírito Santo falou muito comigo assim, eu acho que é para lá que para lá que você vai, porque terra que emana leite e mel é o lugar que tem gigante. E aí, conversando com ele e tal, eu chorei bastante. Deus me direcionou e ele foi confirmando. E aí a gente arrumou um jeito de alugar. Aqui tinha um casal de amigos nossos. Amigos não, era colegas nossos. A gente tinha se visto umas 3 vezes assim. E aí a gente conversando com ele, a gente conseguiu alugar meio que à distância o apartamento aqui. Não deu certo. Em 3 dias a gente tava com outro apartamento melhor ainda. E aí, cara, a gente se muda pra cá.
E 5 dias que eu tô aqui, Deus fala assim, abre teu bloco de notas, porque eu anoto tudo que Deus fala, tudo. E tudo, assim, ideias, tudo eu anoto. E aí eu comecei a enrolar o bloco de notas, assim, veio tava escrito lá, pode ser sal, e aí saltou nos meus olhos e Deus falou, é pra esse tempo. Eu falei, massa, senhor, que legal, que é pra cá, que é agora e tal. Eu nem imaginava realmente a gente vir pra São Paulo, e aí facilita muito, né, pra gente conseguir convidados e tudo mais. Mas eu falei, legal. E aí eu falei, vou continuar no digital. Eu tinha pego um lançamento legal pra fazer e tal, então eu falei, cara, vou continuar fazendo lançamentos e pegar mais clientes aqui pra ter recurso suficiente pra conseguir fazer esse podcast sair do papel, né? E aí vai passando, eu fui deixando de lado e tal. E aí um dia vim tipo, dar uma consultoria para um colega, que um amigo pediu que ele tava precisando e tal. Eu falei, não, vou lá sim falar com ele. E aí, sobre e-commerce, e aí fiquei umas 3 horas falando com ele e tal. E aí ele fala, pô, eu quero pagar pelo menos um almoço para você. A gente almoça junto, ele fala, vou passar ali pegar um amigo que vai ficar tarde aqui comigo. E a gente passa e tava um profeta. Ele já estava desenrolando o manto lá, ele já estava entregando uma palavra para um jovem numa ótica ali, que eu imagino ser libanês, eles têm uns traços libaneses assim. E aí ele falando as coisas pro menino e o menino e o pai chorando. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto um libanês chorar, quem dirá dois. E aí eu falei, cara, o coroa tá no azeite da bexiga, pensei comigo, né? E aí a gente foi pra sala e quando a gente chegou na sala desse amigo meu, ele começou a gritar, cara, o que você tá fazendo perto de mim? Ele falou, você é o quê? Eu falei, sou profeta. Ele falou, então, mas o meu chamado é específico, o seu é especial. E ele falou assim, e ele gritava, na verdade, né? E ele falou, cara, o meu chamado é específico. Deus me chamou pros bastidores. Ele me chamou pra ficar no anonimato. Ele me chamou pra ficar nos bastidores. Você ele não chamou, ele escondeu. Você ele quer mostrar. Então ele falou, eu vejo seu rosto estampado em vários lugares e ele não vai te esconder, ele vai te mostrar. E eu falei, legal, mas ainda assim, eu falei, pô, eu fui um profético, a gente acaba julgando um pouco mais uma profecia. Falei, anotei, falei, tá bom, glória a Deus. E aí, mas era muito isso, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores, né? E aí ele chega e fala assim, ó, cara, para você voltar com uma empresa que você tinha 2 anos e 10 meses atrás. E eu falei, legal, tá bem, anotei. Mas eu falei, cara, não lembro nem que eu comi ontem, né? Quem dirá 2 anos e 10 meses atrás. Enfim, e aí ele falou mais algumas coisas. E aí eu chego em casa, falo com a minha esposa. E ela fala, vamos ver no Instagram, nos destaques, para ver quando dá e o que a gente estava fazendo 2 anos e 10 meses atrás. E dá agosto de 2022. E aí, agosto de 2022, o mês inteiro é só stories de eu falando sobre um podcast de amigos meus lá na minha cidade. Foi o primeiro contato que eu tive com um podcast. Que eu ficava na mesa atrás, fazendo os cortes de câmera, né? E aí, no último podcast que eu fui, aí um deles não pôde apresentar e eu apresentei junto com outro amigo. E geralmente os podcasts tinham 1h40, 2 horas. Esse teve 2h40, assim. E foi extremamente prazeroso. E sabe quando você nunca fez algo, mas quando você vai fazer, você fala, cara, que legal, cara. Isso é uma coisa que eu faria, assim, sem ninguém me pagar. É algo que realmente eu me descobri, assim. E eu falei, animal, legal, mas, enfim, continuei ali. E aí quando eu e a Sara viu isso daí, que deu um podcast, falei, uau. Eu sempre tratei o podcast como um hobby e não como uma empresa, né? E o que o profeta falou é para você voltar com a empresa, né? E aí a gente olhou para isso, eu falei, tá bom, senhor, então vamos lá, eu vou continuar aqui com os lançamentos, tem lançamentos grandes e tal, vou lançar, vou pegar esse recurso e vou montar um estúdio, vou fazer algo desse jeito, desse gênero, né? E aí, eu sempre trazendo para a força do meu braço, né? Beleza, senhor, confia em mim, eu vou fazer o negócio aqui. E aí, passa mais alguns meses, eu vou num culto ouça da Camila Barros e ela fala sobre Abraão. E ela fala o texto que Deus fala assim, ó, eu sou Deus Todo-Poderoso.
E ela fala assim, e o texto fala que nesse ano oportuno, né, dentro de um ano e tal, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz, a promessa a Isaac e tal, de Isaac. E aí o texto fala que Abraão riu em si mesmo e falou, pode um homem de 100 anos ter um filho, pode Sara aos 90 dar à luz, e fala para Deus assim, ó, faça assim como você falou que faria, Senhor, com Ismael. E aí essa mulher começa a pregar e ela fala, o problema não é que você não acredite que Deus vai fazer, é que você não consegue acreditar mais na promessa. Você pede, ele só tem falado com você sobre Isaac, e você só tem falado com ele sobre Ismael. Você tem pedido para ele abençoar Ismael, sendo que ele está falando com você de Isaac. Porque Ismael, nessa época, tem 13 anos, né? E eu tenho 30, eu perdi minha mãe aos 17, e faz 13 anos que eu venho fazendo as coisas na força do meu braço. E aí ela fala assim, é porque 13 anos foi o que você fez na força do seu braço, né? E aí ela, nossa, rapaz, eu vou falar pra você, eu chorei o culto inteiro, assim. E ela falou assim, mas Deus não tem compromisso com o que você fez na força do seu braço. Ele tem compromisso com a promessa que ele fez. E o texto continua falando assim, certamente a minha promessa se cumpre em Isaac e não Ismael. E aí, cara, eu sabia que Deus estava falando comigo sobre o empresarial e sobre o ministerial, né? E aí Deus foi apertado assim mesmo. E aí ele falou comigo sobre isso, que eu estava tentando fazer na força do braço algo que ele estava me chamando para ele fazer, sabe? E aí ela falou algo que foi impressionante, que eu pensei isso, falei, nossa, mas eu vou ter que começar tudo de novo, cara. Recomeçar as coisas e tal. E ela, na hora que eu pensei, ela falou assim, talvez você esteja pensando assim, porque Ismael foi quem você viu chamar você de pai a primeira vez, né? Você pegou no colo, você brincou e tudo mais. E aí agora Deus está falando sobre Isaac, que é totalmente diferente. Algo que você ainda não viu, você não conhece esse filho. E você tem falado assim, Senhor, mas nossa, deu tanto trabalho fazer com que Isaac viesse. Como que eu vou pegar e agora eu não tenho mais força suficiente para fazer Isaac não, perdão. Foi com tanta força que eu tive que fazer Ismael vir. Agora para Isaac vir, eu não tenho mais essa força toda. E ela falou assim, com Isaac você não vai precisar fazer força, porque vai ser o Senhor que vai fazer. E aí eu falei, uau. E aí, cara, ficou uns 15, 20 dias ali, Deus falando comigo sobre um tempo novo. E aí ele ainda tem falado, assim, o que eu tenho mais ouvido, onde eu abro devocional e tudo, sobre Isaías 43, 18, 19. Deixe as coisas velhas para trás, eis que faço algo novo, você não consegue ver. Eis que abro o caminho no deserto e riacho no ermo. E eu falei, uau. E aí, pela primeira vez, eu entrava nos lançamentos, nos grupos de lançamentos, e eu sentia uma angústia absurda. Tipo de quando você tá num emprego que você não aguenta mais, sabe? E aí eu falei, meu Deus, mas eu sempre gostei disso, eu sempre sonhei em fazer lançamentos legais e bons, assim, que nem eu tenho agora para fazer. E por que que o meu coração tá desse jeito? E é muito engraçado que Deus me trouxe praticamente para Alphaville, o lugar que mais fala de digital, para tirar meu coração do digital. E é muito doido isso, né? Do marketing digital, no caso. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. Depois de uns 20 dias, assim, dialogando com Deus, eu entreguei todos os lançamentos, né? Saí de todos os lançamentos, até porque eu não tinha paz, não estava conseguindo fazer. E aí a minha esposa fala, amor, mas os clientes também são velho, né? É do velho, é da fase antiga. E eu falei, mas aí é difícil, né? Porque isso aí paga a conta, né? Isso aí é difícil, né? E aí, só que assim, todos os meus clientes, desde, por exemplo, contrato de 9 meses, contrato de 6 meses, contrato de 4 meses, contrato de 3 meses, todos os contratos que eu tinha, eles finalizavam em julho, final de julho. Então, assim, todos. E aí eu falei assim pra minha esposa, falei, cara, tem alguns contratos que provavelmente vão renovar, porque não tem por que não renovar. Mas assim, se for realmente pra gente largar isso daqui, cara, nenhum contrato vai renovar, eu não vou fazer força pra renovar e nenhum não vai querer renovar. Cara, nenhum renovou, nenhum cliente quis renovar. E aí eu entendi, falei, pô, é isso, então não é pra continuar, vamos nos mover em relação ao podcast. E aí um amigo
na semana, a gente tentou alguns estúdios e não deu certo. E aí, um amigo tava montando o estúdio dele, que é esse estúdio aqui. E ele falou pra mim, cara, a gente conversou, ele falou, cara, pode ir gravar aqui. E eu realmente creio que Deus tocou nele para ele poder abrir as portas para esse projeto acontecer. E aí eu falei para Deus, falei, glória a Deus, Senhor, o estúdio tá ok. E ele me mandou um parceiro que edita, porque eu sou horrível em edição. E aí eu falei, cara, você tá mandando todas as coisas, mas tem uma coisa que falta. Eu falei, ainda falta o recurso da minha casa. E aí é muito doido, porque quando ele me chamou lá atrás sobre um encargo profético, eu não queria, rejeitei durante 6 anos. Aí quando eu aceito, eu falei assim, Senhor, eu aceito, mas eu tenho uma condição. Eu era bem novo na fé, eu falei, eu tenho uma condição. Por isso que eu coloquei uma condição para Deus. E eu falei assim, eu só não quero ficar vivendo de esmola, mano. Eu preciso que o Senhor me dê uma empresa para eu financiar o meu ministério, porque eu não quero ficar vivendo de esmola. E eu tinha convicção que ele tinha aceitado essa condição. E agora eu vi que não. E aí ele falou pra mim assim, eu falei, ainda tem minha casa. E ele falou, agora você pede ajuda. E eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei mal, mano, fiquei triste, fiquei angustiado. Falei, nossa, que pedir ajuda, velho. E aí eu fui ver que eu não sabia pedir ajuda. Tô aprendendo, na verdade. E aí, no outro dia eu vou na casa de um amigo meu. E aí o Clebão fala assim pra mim, amigo, deixa eu te falar. Eu sou muito bom em ajudar as pessoas, mas eu não percebo quando elas precisam de ajuda. Se um dia você precisar de ajuda, amigo, me peça ajuda, tá? Eu falei, tá bom, pô, deixa comigo. Falei, Jesus. Aí, cara, passa mais uns 2 dias, vem uma amiga que vem lá da mesma cidade que a gente veio, tá aqui também, e ela se move no profético também de forma poderosa. E ela fala assim, a gente conversa uma tarde inteira, ela foi visitar os gêmeos, os bebês, e foi muito legal e tal. Chega no final, ela fala, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para nós profetas, é difícil demais pedir ajuda. Para o homem ainda mais. Mas eu tô aqui. Se você precisar, peça ajuda. Eu sinto que você tá numa fase agora de pedir ajuda. Eu falei, amém, pô. Ai, Jesus do céu. Aí eu falei, amém e tal. E aí eu fiquei mais uns 10, 15 dias, você vai ver que eu sou teimoso. Uns 10, 15 dias falando, Senhor, pô, eu não queria pedir ajuda e tal. Enfim. E aí eu fiz uma lista de 120 pessoas, depois de muita conversa com Deus. E ele falou, por que você tá colocando gente que eu já tirei da tua vida? E aí eu dei uma limpada na lista, foi para 40 e poucas pessoas. E eu tenho falado com elas, né? No começo foi muito difícil, cara. Foi muito difícil mesmo. Pedir ajuda é muito difícil, né? Quando Deus nos coloca num lugar onde Ele nos tira da zona de conforto, né? Do que a gente quer fazer, né? Do que a gente acredita que a gente consiga fazer, talvez. E aí eu comecei a pedir ajuda para algumas pessoas dessa lista. E ainda tenho falado com algumas. E é isso. Então a gente está vivendo nesse tempo debaixo da provisão, literalmente, do Senhor. Eu realmente creio. Eu dei all-in na minha vida por conta desse projeto, porque eu ouvi a voz de Deus. E eu creio que realmente esse projeto impacte, cara, a vida de pessoas. Eu não sei se esse projeto vai ser gigantesco, se ele vai ser grande. Eu sei que se for para tocar, sei lá, a vida de uma pessoa que vai ser transformadora para ela, eu creio que Deus move as pessoas para fazer isso. Então, assim, mas essa é a história de como tá nascendo isso, sabe? Então, assim, eu queria contar com a ajuda de vocês. Então, assim, eu queria contar com a sua ajuda. Então, assim, cara, se em algum momento testificar no seu coração que você vai ser um dos mantenedores que vai manter essa obra, cara, deixa Deus te usar. Entre em contato com a gente pelo Instagram e tal. Então, assim, se você for alguém que você entende que tem uma história realmente impactante com Deus e você sente que você precisa contar isso, cara, entre em contato com a gente também. A gente está selecionando várias histórias para a gente contar. O intuito, eu vejo que isso daqui é uma plataforma onde a gente vai contar histórias que vão edificar, que vão gerar cura, que vão gerar transformação e vão gerar sede. Então, cara, é isso.
bem-vindo. Esse é o Pode Ser Sal. É um projeto que nasceu no coração de Deus para tocar o coração de uma geração. Fechou? É isso, tamo junto. E a gente se vê toda quarta-feira aqui.